Olá, estudantes! Vamos dar início a um ciclo de estudos em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Hoje teremos uma aula interdisciplinar com artes, ensino religioso e educação física. Temos aqui presente a professora Tassiana e o professor Diogo. Eu sou o professor André e vamos trabalhar um pouco o conteúdo de arte a partir das perspectivas das comunidades tradicionais de Minas Gerais, especificamente as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Bem, o que são as comunidades tradicionais? Segundo o decreto 6.040 de 2007, me desculpem, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condições para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Ou seja, esses grupos, eles têm uma diferenciação dessa cultura que a gente tem no meio urbano, E, dessa maneira, elas têm uma salvaguarda do Estado para que continuem sendo preservadas esses modos de convivência e de produção ali. Bem, a gente acaba vivenciando uma certa tensão entre o que é tradição e o que é erudição, gerando uma hierarquia entre esses dois modos de viver. E bem, a gente precisa desmistificar um pouco disso, para que todos nós possamos ter uma convivência saudável e potente, valorizando as diversidades e as diferenças, Ou seja, as comunidades tradicionais não são melhores nem piores do que a cultura produzida no meio acadêmico ou produzida na cultura urbana. Bem, as comunidades indígenas, elas são caracterizadas por relações de parentesco ou vizinhança. Seus membros se mantêm laços históricos culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas, Em Minas Gerais, a gente tem cerca de 15 mil indígenas aldeados, além de um contingente significativo vivendo nos centros urbanos de Minas Gerais, segundo os CEDEFs, que é o centro a partir também do Centro de Documentação. Então, existe uma diversidade de comunidades indígenas no território de Minas Gerais. Vamos conhecer alguma delas? Então, a gente tem os Aranã, o Catuauá, Araxás, o Caxixó, o Quiriri, Krenak, Machacali, Mucurim, Pancararu, Pataxó, Pataxó-Ranranhan, Puris, Tuxá, Chacriabá, Chucuru, Cariri, Bem, será que você já imaginou que existe essa diversidade de comunidades indígenas em Minas Gerais? Todas essas comunidades, elas fazem parte da nossa identidade mineira, contribuindo para a construção desse modo de ser mineiro, ok? Bem, falando um pouco agora das comunidades quilombolas, a gente vai então compreender o que é essa definição de ser quilombola. Quilombo é um termo de origem banto que significa acampamento, acampamento guerreiro na floresta. Seu significado contém o sentido de resistência da cultura brasileira, Como é muito conversado, principalmente na história, é os quilombos como uma forma de resistência, de pessoas que estavam em condições de escravidão e que fugiram e criaram uma nova comunidade. Dentro dessas comunidades existe aí, então, uma preservação dos modos tradicionais que essas culturas africanas trouxeram para o país. E como a gente viu lá no início da nossa aula, essas culturas são importantes que sejam preservadas, para que possa ser cada vez mais fortalecido essas diversidades, Por quê? A gente também não tem muito interesse que nós sejamos todos iguais, A diversidade, ela precisa ser valorizada e que as diferenças elas possam conviver de maneira harmoniosa. Bem, desse modo eu vim trazer alguns números para vocês
de comunidades quilombolas que estão certificadas, né? Existe um órgão, né, que vai verificar se essa região ela realmente se caracteriza como uma comunidade quilombola. Em Minas Gerais, a gente tem 311 comunidades certificadas, né? E temos outras em processos em aberto, né? 7 em análise técnica, aguardando visita técnica 5 e aguardando complementação de documentos 16. Ou seja, existe em todo o território mineiro, que é um território muito grande, né? O maior estado do Sudeste, esse tanto de comunidades, né? E em que medida essas comunidades trazem as suas experiências, as suas visões de mundo, as suas experiências sociais, culturais, para a nossa convivência, para o nosso modo de ser, para o nosso modo de fazer. Bem, agora a gente vai conversar um pouco mais sobre a perspectiva, né, das comunidades tradicionais e as religiosidades. Para isso eu vou convidar a professora Tassiana para dar sequência à aula. Pois é, pessoal. Quando nós falamos sobre as comunidades tradicionais e a religiosidade, nós temos que lembrar que aqui em Minas Gerais, a cultura é fortemente influenciada pelas tradições africanas, porque esse estado recebeu um grande número de pessoas da África que vieram para serem escravizadas. Infelizmente, uma coisa muito triste da história do Brasil é que quando os europeus vieram para cá, eles trouxeram o hábito do trabalho escravo, trouxeram pessoas para serem escravizadas e que essas pessoas, elas vieram contra a sua vontade, mas acabaram formando a população que nós temos hoje aqui em Minas Gerais. Então, a base da população mineira, ela é também composta por descendentes dessas pessoas que vieram da África. E elas vieram, e não foi apenas uma questão de número, mas também da influência cultural que elas produziram. Por exemplo, você sabia que aqui em Minas Gerais existem mais de 1.400 localidades, que o nome dessa localidade ele é uma influência das línguas africanas e dos nomes colocados por pessoas de origem africana? Eu coloquei aqui no slide exemplo, a cidade de Monjolos e a cidade de Caxambu. São cidades cujo nome tem origem africana. A nossa culinária também é fortemente influenciada. Quem nunca ouviu falar sobre frango com quiabo e angu? É uma comida típica mineira e é uma influência da culinária africana. A canja de galinha também é uma influência. E da mesma forma, o nosso vocabulário, palavras que são próprias do português brasileiro, que são influência também desses povos africanos, como, por exemplo, cafuné, moleque, fubá, muvuca, são todas palavras que têm origem em idiomas africanos e nessa influência cultural dos povos africanos em Minas Gerais. Pois bem, agora, voltando para o assunto da religiosidade especificamente, a gente tem que lembrar que quando os portugueses trouxeram esses povos africanos, os portugueses, eles eram cristãos. Eles eram pessoas que praticavam o cristianismo como sua religião. E os povos africanos não eram. Isso, infelizmente, foi utilizado como uma desculpa para justificar a escravidão. Os brancos europeus, eles acreditavam que escravizar os negros, tirá-los da sua terra, era dar a eles uma oportunidade de conhecer a religião que eles julgavam verdadeira. E aí acontece que quando eles traziam essas pessoas para serem escravizadas, eles achavam que não estavam fazendo nada errado, porque eles pensavam que essas pessoas, elas estavam cheias de
pecado. E aí, convivendo com eles, teria a oportunidade de conhecer uma religião que os livraria desses pecados. Ora, a gente sabe que as pessoas, hoje, na nossa concepção, a gente sabe que as pessoas devem ter liberdade religiosa, a gente sabe que as pessoas podem ter essa liberdade de consciência, mas na época eles não tinham essa consciência que nós temos hoje. E isso fez com que muitas pessoas que vieram da África, muitos descendentes dessas pessoas, fossem obrigadas a, de alguma maneira, praticar a religião dos brancos. E isso é uma coisa muito séria, porque pode dar dois resultados. Historicamente, a gente sabe que deu dois resultados. O primeiro foi a reinterpretação das tradições do cristianismo em conformidade com a cultura africana, e o segundo foi o sincretismo religioso. O que seria a reinterpretação? É a adoção de uma religiosidade cristã, mas valorizando elementos da cultura e da vida dos negros. Um exemplo de tradição que existe em Minas e que é fruto dessa reinterpretação do cristianismo pelas religiões dos negros é o congado. O congado, ele tem origem em festas que já aconteciam na África. E quando chega aqui no Brasil, eles prosseguem essas festas. O congado tem como um dos seus principais objetivos o culto a Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora do Rosário dos Negros. A forma como ele é feito, até a representação da imagem é diferente da forma como os brancos fazem, porque eles acreditam que é uma forma de resposta religiosa que é específica, que eles acreditam que é uma forma que Nossa Senhora respondeu especificamente aos negros. Como exemplo de sincretismo religioso, nós podemos falar que é a utilização de símbolos brancos, símbolos da religião dos brancos, para continuar praticando a religião dos negros. E isso acontece muito comumente na capoeira, porque, por exemplo, às vezes a intenção daquela pessoa que foi privada do seu direito de ter a sua religião era cultuar, por exemplo, Iansã, mas ele não podia, então ele cultuava Santa Bárbara como se fosse Iansã, Santo Antônio como se fosse Ogum, porque era necessário disfarçar o seu pertencimento religioso. Dando continuidade aí, na verdade, a essa quantidade, esse arsenal de coisas interessantes sobre a cultura, principalmente afro, que os dois professores trouxeram, a educação física não tinha outra opção a não ser trazer para vocês a capoeira. Essa luta genuinamente brasileira, criada pelos escravos como forma de se rebelar mesmo contra a condição, né, de escravos que eles viviam. Tá certo? E um erro comum da capoeira que a gente tem é pensar que a capoeira existiu só no Nordeste ou só no Rio de Janeiro. Na verdade, não. A capoeira existiu também aqui em Minas Gerais, porque onde tinha escravo, né, que ansiava ali, tinha vontade de fugir para um quilombo, em busca da sua liberdade, tinha capoeira, ok? E a origem da capoeira, muitos historiadores já confirmam isso, que ela se deu exatamente no Quilombo dos Palmares, o quilombo mais famoso que a gente teve aqui no Brasil, que era comandado, né, por Zumbi dos Palmares. Os negros, né, que lá chegavam, eles eram treinados em relação a essa luta, né, que foi desenvolvida, e essa luta veio de um ritual exatamente africano, lá da região da Angola, onde várias tribos foram escravizadas, né, foram tiradas lá da sua região e vieram aqui para o Brasil. Esse ritual, pessoal, se chamava Nhongolo. Como é que funcionava esse ritual? Esse ritual era mais ou menos assim, ó. Isso no período que eles não eram escravos, né, lá na ilha deles. Eles tinham como é que eu vou explicar? Tinha um ritual onde os jovens, quando atingiam maioridade, não sei exatamente se eram os 18 anos, eles eram convidados a fazer tipo uma luta ali, ao som de tambor, uma luta meio ritmada. Como funcionava essa luta? O objetivo era você conseguir acertar o pé na orelha do seu adversário.
Era uma luta meio que brincadeira, ao som ali do tambor ritmado. O jovem que vencesse maior número de lutas, ele tinha o direito a escolher a moça com que ele quisesse se casar. Okay? Então, a partir desse ritual, deu-se origem então, à capoeira. Eles perceberam ali um ritual importante que poderia dar origem a uma luta como forma de se rebelar contra a escravidão. Tá certo? E aí a capoeira surgiu então com essas características. Foi mantida a questão da musicalidade, em respeito a esse ritual que já existia lá na África, tá certo? Em Angola, e também como forma de disfarce, pessoal. Porque pensa comigo, um dono de escravo, um senhor de engenho, né, um capataz, capitão do mato, percebesse que um negro ali, um escravo, estivesse treinando uma luta. Vocês acham que ele ia permitir? É lógico que não, né? Ele pensar, pô, esse escravo está treinando luta, né? Ele vai ficar bom nessa luta, ele vai se rebelar e vai embora qualquer dia desses, ok? Então, parecia uma dança, na verdade, tinha a questão da música ali para o disfarce, mas na verdade eles estavam treinando. E na hora que precisasse, na hora que fosse para valer mesmo, era com golpes ágeis e rápidos, principalmente com cabeçadas, socos, cotoveladas e, lógico, chutes e rasteiras, como a gente bem conhece aí nas rodas de capoeira, tá certo? Há relatos até de alguns negros mais habilidosos que usavam navalha nos pés para poder, dependendo da luta, já acertar o pescoço do seu perseguidor ali, do capitão do mato, enfim, quem estivesse perseguindo, e já liquidar o perseguidor ali mesmo, ok? Vale lembrar que era uma coisa sangrenta, mas era uma luta por sobrevivência, uma luta por liberdade, que ele realmente tinha que fazer isso. Bom, a capoeira, como vocês viram aí, ela surgiu como forma, né, a capoeira luta como forma de se rebelar contra a escravidão, como uma busca por liberdade mesmo. Essa liberdade, ela enfim chega no ano de 1888, conforme a gente está vendo nesse documento, né, histórico aqui, que a princesa Isabel assinou, da Lei Áurea, libertando os escravos. Mas como todo mundo sabe, os escravos eles foram libertados, mas foram jogados à própria sorte. E muitos não tinham condição de sobreviver, de se manter, às vezes, até de alimentar mesmo. E alguns desses escravos que conheciam, ex-escravos, né, que conheciam a capoeira, acabaram utilizando disso como forma mesmo de praticar ali pequenos delitos, fazendo com que a capoeira fosse marginalizada e criminalizada, gente. Isso mesmo. A capoeira ela foi criminalizada por 50 anos, entre o ano de 1890 até o ano de 1940. Então, se você fosse pego aí praticando capoeira, você era preso, era crime. Até que o presidente da época, que a gente está vendo aqui, o Getúlio Vargas, ele, enfim, assina um decreto dizendo que a capoeira não era mais um crime e abrindo espaço aí para que ela viesse se tornar esse patrimônio cultural que a gente tem hoje. O Getúlio, inclusive, ele visita a academia desses dois caras aqui, que são os principais responsáveis aí pelo renascimento da capoeira, vamos colocar assim, tá certo? Embora aqui esteja muito parecido, são pessoas diferentes, viu, pessoal? Aqui mais à nossa esquerda a gente tem o Manuel dos Reis Machado, mais conhecido como Mestre Bimba. O Mestre Bimba, pessoal, ele aperfeiçoou a capoeira que os escravos já jogavam, deixando ela mais eficaz, a questão ali dos golpes. E ele rebatizou essa capoeira como luta regional baiana. Por quê? No ano que ele começou, 1932, a capoeira ainda não era permitida, então ele teve que rebatizar. Logo depois que a capoeira foi permitida, ele rebatizou de novo como capoeira regional. Ao lado dele nós temos Vicente Ferreira Pastinha, também conhecido como Mestre Pastinha. O Mestre Pastinha era a favor de uma capoeira mais raiz, mais estilo assim, né, mais lenta, mas que os escravos jogavam mesmo. E ele, então, cria, ou melhor, recria, uma capoeira bem parecida com o que os escravos jogavam e a rebatiza de capoeira Angola, tá certo? Então hoje em dia a gente tem esses dois tipos de capoeira aí. Bom, seja capoeira Angola, seja capoeira regional, pessoal, o fato é que hoje, nós temos a capoeira aí como um esporte super organizado, nós temos diversas academias de capoeira, principalmente aqui em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, se você procurar, tem diversos locais para a prática de capoeira. É uma ótima opção de atividade física, para quem quer se manter em forma também, gasta muita caloria, tem treino de força, de flexibilidade. Pessoa que faz capoeira, assim, ela realmente ela tem uma questão corporal ali muito forte, tá? E principalmente a capoeira hoje é um patrimônio cultural brasileiro, graças a essa mistura de cultura mesmo que meus colegas aqui acabaram de mostrar, tá certo? Nós somos uma mistura aí da cultura afro, indígena, da cultura europeia, o que faz o nosso país aí, um país muito grande, com uma gama de cultura realmente muito grande, tá certo?
Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, agradecendo aqui meus colegas André, professora Tassiana. Forte abraço para vocês e até a próxima.